Vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Fernando, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Gostaria que você falasse o quão desgastante foi essa logística, essa rotina, e se você acha que isso de fato influenciou em campo ou o Bragantino não conseguiu achar os espaços para ser mais perigoso ao time do Santos na partida. Primeiramente, boa noite a todos. A gente vem de uma sequência sem ter uma semana inteira cheia de treino, né? Que a gente fala semana cheia, né? Uma semana que você pode ter para trabalhar, para treinar o time. Quer dizer, você recupera e treina um pouco a equipe, os jogadores vêm mais frescos, né? Hoje o Santos teve essa semana, né? Ele jogou e não jogou na Copa do Brasil, porque venceu a Série B, entra só na terceira fase, né? E além de nós termos jogado no meio da semana, existe o desgaste do jogo e o desgaste da viagem, né? O nosso retorno, a gente tem que sair de Souza, chega de madrugada em Juazeiro, dorme, depois pega o avião para São Paulo, dorme em São Paulo, treina de manhã em São Paulo, depois vem à tarde para Santos. Quer dizer, saímos terça-feira para fazer o jogo da quinta, né? Treinamos lá na quarta, e essa logística ela termina com a nossa chegada aqui no sábado. Então isso impacta, assim, sem dúvida, né? Não só no desgaste físico que envolve a logística da viagem e o próprio jogo, mas também pelo fato de não poder treinar, realmente de forma aquisitiva, né? E no jogo de hoje, infelizmente, nos momentos que nós tivemos oportunidade de controlar o ritmo do jogo e terminar as jogadas com critério, ou optar por não terminar as jogadas e trabalhar um pouco mais, nós nos precipitamos, tomamos decisões ruins e sofremos muitos contra-ataques no final do primeiro tempo, né? E isso aumentou ainda mais o desgaste. Claro, o desgaste também não é só físico, né? Muitas vezes ele também é mental e isso também pode afetar a qualidade dessas escolhas, né? Mas a gente tem que estar ciente de que num jogo eliminatório como esse, num jogo tão importante, a gente precisa produzir dentro daquilo que é a nossa potencialidade, a nossa qualidade, a nossa capacidade. A gente precisa produzir o nosso melhor. E a gente acabou não conseguindo fazer isso. Não foi uma partida boa nossa. Ainda assim foi uma partida equilibrada. O Santos fez 2 gols de bola parada, muito cedo. Nós tivemos também uma chance com bola parada que bateu na trave, né? Entendo que, diante de todas essas dificuldades, ainda assim o jogo se apresentou como um jogo acessível. Ainda assim o jogo se apresentou como um jogo acessível. E nós precisamos desenvolver a resiliência de entender que nesses momentos que eles vão se repetir durante o ano no calendário do futebol brasileiro, a gente precisa entregar um rendimento um pouco maior nessas situações, principalmente as que são decisivas, né? Ok, o jogo não foi jogado numa situação de isonomia, foi na casa do adversário, com mérito, porque terminou na frente, mas não é uma situação isonômica. O adversário não jogou na Copa do Brasil, não viajou, nós tivemos que enfrentar essa logística, mas ainda assim, pela forma como o jogo se desenhou, nós poderíamos e deveríamos ter produzido mais. Boa noite, Seabra, da Rádio Futebol Total. Seabra, eu queria saber a sua avaliação sobre a sua dupla de zaga hoje, Guzmán e Pedro Henrique, e também se você achou que foi falta do Pedro Henrique no lance que ele originou o primeiro gol. Bom, boa noite. Eu entendo que eles foram bem, eles foram muito bem. Em função de todo esse desgaste, nós optamos por uma forma de pressionar um pouco mais conservadora do que a gente faz, até porque os dois jogaram inteiro o jogo de Souza, né? Já no segundo tempo, em função da necessidade, a gente muda o jeito de marcar, é um jeito que eles precisam cobrir uma distância maior, ficam mais expostos, para que a gente fosse mais agressivo e conseguisse colocar mais o pé na bola no campo do adversário.
E eu acho que eles controlaram muito bem situações muito difíceis. Situações que o Santos teve contra-ataque, poderia ter atacado as nossas costas, criado uma chance de gol por dentro. Eles controlaram bem profundidade. Situações que o Santos teve de ataques bem promissores, invadindo a área para terminar em cruzamento, eles defenderam a área muito bem. Então, eu entendo que tenha sido talvez um dos melhores jogos aí dos dois no sentido de ser decisivo defensivamente, né? Muitas situações aí desfavoráveis eles conseguiram gerenciar e neutralizar muito bem. Então, se você for ver, o próprio Santos, apesar de ter feito tecnicamente um jogo superior ao nosso, mais limpo, também cometeu muitos erros em passes decisivos, né? Também não criou chances tão claras, né? Enfim, os 2 gols em bola parada ali, e muito disso se deveu ao trabalho dos 2 centrais, não só deles, mas em muitas situações, particularmente deles. Você acha que foi falta? A gente entende que não, que foi uma simulação, que enfim, o adversário procurou o corpo do nosso zagueiro, né? E de que a falta não aconteceu. Boa noite, Fernando. Pedro Moreira, da Rádio Futebol Total. Mais uma sequência de jogos decisivos. E no jogo de hoje teve a ausência de um dos pilares do time, né? Uma das lideranças, que é o Lucas Evangelista. Eu queria que você falasse o porquê dele não jogar, se foi opção técnica, se sentiu alguma coisa. Eu queria parecer sobre o Evangelista. Realmente é um jogador importante, né, e que teve uma minutagem muito alta, e ele vinha jogando no limite. Se vocês forem lembrar, eu tive que tirar ele no intervalo do jogo contra o Mirassol. No final do jogo do Souza, novamente ele pediu para sair, então a gente avaliava que tinha um risco muito grande de lesão, em função de toda essa sobrecarga que ele vinha sofrendo. E a gente acabou, numa circunstância como essa, também entendendo o quanto ele vinha sofrendo para desempenhar, a gente acabou optando por não colocá-lo nesse jogo. Gostaria que você falasse sobre esse tempo de trabalho que você vai ter agora, né, para a partida contra o São José, e posteriormente até a estreia também no Campeonato Brasileiro, o quanto isso, é claro que a eliminação não é boa, mas o quanto isso pode ser positivo para esse seu trabalho da comissão técnica. E ainda sobre o Lucas, ele tem uma negociação com o Palmeiras, está perto de deixar o time. Você acredita que a reposição ela está dentro do elenco, ou que o clube precisa buscar uma peça para essa função, dado o tamanho do Lucas Evangelista no clube? Olha, exato, essa reposição ela é um processo, né? A gente precisa construir as opções, e isso passa também pela matriz aí das posições, da forma de jogar, né? Então nós vínhamos jogando com 3 médios, e com a ausência dele, hoje a gente já jogou com 2 médios, né? Adaptando aí os recursos e as características que a gente tem disponíveis no elenco para poder fazer a formatação e a escalação. Nós temos recursos dentro do elenco, podendo treinar e trabalhar para se organizar, né? Mas é claro que também fica um espaço para um médio, a gente está atento a qualquer oportunidade que seja interessante, para que a gente também tenha essa opção de buscar esse equilíbrio que a gente encontrou no Paulista, foi com 3 médios, né? A gente inicia com 2 pontas e 2 atacantes, o Pita e o Sacha. Depois a gente acaba encontrando o equilíbrio quando a gente adiciona o Matheus e tira um dos pontas, né? E depois no segundo momento usa os pontas, mas usa só um 9. A gente encontrou esse equilíbrio aí durante o Paulista com 3 médios, mas nós temos jogadores aí capazes de nos proporcionar outras soluções de estrutura, né? Mas, enfim, se a gente encontrar no mercado algum jogador que tem as características semelhantes para também fazer essa posição, a gente vai aproveitar. Teve mais uma? O tempo que agora você vai ter para jogar a Copa do Brasil e depois... É um tempo muito importante, né? Porque nós começamos a jogar no dia 16, hoje é dia 2, estamos falando aí acho que de 14 jogos em 44 dias, né? Nenhuma semana
sem jogo no meio da semana. Então, nesse primeiro momento, não dá para treinar. Não dá para treinar. É recuperar. Recuperar mentalmente, recuperar fisicamente. Então, na verdade, essa primeira semana aqui, ela é para recuperar mentalmente, fisicamente e fazer uma progressão de carga treinando. Mas ainda não é um acúmulo de carga de treino que vai ser capaz de mudar muitos comportamentos, de trazer muito repertório, né? Aí, a partir da segunda semana, sim, a gente consegue fazer algo mais aquisitivo, mas aí, se eu não me engano, já na terça-feira é o jogo, né? Tá certo? Então, a gente vai chegar mais fresco, né? E vamos poder trabalhar algumas coisas, e a gente espera que tenha uma evolução e um resgate de alguns comportamentos, né? E aí, esse período pós o jogo da Copa do Brasil, ele vai ser muito importante para a nossa temporada, porque, na verdade, vai ser o momento que a gente vai poder treinar pela primeira vez, né? Depois daqueles 10 dias ali, né? Isso aqui aqueles 10 dias de apresentação pós-férias, também é um período de muito cuidado. O jogador está 30 dias parado, então você vai colocando conteúdo, né? Conceito e carga com cuidado para que você não lesione o jogador. Você vê que a gente conseguiu, nesses 14 jogos, acho que não teve alguma lesão importante nesses 14 jogos? Lesão em jogo? Acho que não teve, né? O Sacha entorce. Entorce com trauma, né? O John hoje entorce com trauma, né? Mas questão de sobrecarga e muscular, a gente teve ali alguns jogadores apitando, né? O Juninho com um pequeno problema, Hurtado com um pequeno problema, Evangelista com um pequeno problema, né? Mas, assim, alguma lesão grave a gente conseguiu não ter. A gente teve uma lesão mais chata, foi nesse período da preparação, que foi a do Barbosa, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com o treino, porque agora os jogadores estão desabituados a ter cargas de treino sendo colocadas consecutivamente, né? Então, assim, tudo isso é uma engenharia, né? A gente tem que ter muito critério para acertar a mão e conseguir fazer com que esse período seja proveitoso e não tenha desdobramentos que possam ser negativos. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra.